Olá, respondendo aí a mais uma pergunta de nossos seguidores. E basicamente ele está querendo saber se os seres que estão em contato comigo, se a raça de extraterrestres que me contatam, eles têm uma interação também no mundo espiritual. O que que eles acham daquilo que nós chamamos aqui de fantasmas, espíritos e aquilo que chamamos de paranormal também. E se eles têm um contato nesse mundo espiritual, uma interação com esse mundo. Olha só, o mundo espiritual ele está presente em praticamente todas as doutrinas existentes que conhecemos aqui na Terra, por exemplo. Praticamente todos os livros citam o plano espiritual e ele é um mundo real, ele realmente existe. E os Erepsidanianos, que é essa raça que estão em contato comigo, eles possuem um equilíbrio entre o mundo físico deles e o plano espiritual, e o mundo espiritual. Mas eles atuam nos dois planos, ou seja, eles têm um conhecimento, um desenvolvimento junto, paralelo com o desenvolvimento do mundo físico deles, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Eles conseguem caminhar juntos com esse trabalho de evolução, que eles praticamente são baseados nisso, né? A raça erepsidaniana não se interessa por nada que não seja educativo ou evolutivo. Então, mas existe uma raça específica de extraterrestres, de seres dimensionais, que também visitam o planeta Terra, aliás, eles visitam vários mundos de 3 dimensões, não apenas o planeta Terra. E esses seres, quando eles atuam aqui no nosso planeta, eles são capazes de enxergar os 3 planos existentes ao mesmo tempo. Eles enxergam o mundo físico e palpável, que é o que o ser humano enxerga de maneira natural, que é esse mundo aqui, esse plano aqui. Eles enxergam o plano espiritual e eles também enxergam o mundo extrafísico. Isso praticamente não, ao mesmo tempo eles conseguem ver isso. Então, no mundo físico, geralmente eles trabalham todo o padrão, todo o potencial da matéria da pessoa, já que esses seres são bastante evoluídos e benevolentes. Quando eles contatam alguém, eles trabalham a toda a estrutura da matéria corpórea da pessoa para preparar para que as pessoas tenham esses contatos, que é importante. E eles também são capazes de trabalhar o espiritual, porque eles enxergam também o plano espiritual. E lá é onde geralmente estão os mentores, os ascensionados, e eles também trabalham para que a pessoa mantenha um equilíbrio espiritual junto com aquilo que ela vai ter de aprendizagem sobre o mundo físico também. E eles começam a desenvolver isso. E eles também são capazes de, ao mesmo tempo, enxergar o mundo extrafísico, que também é muito ligado às energias mais sensíveis, vamos dizer assim, que o corpo humano e até alguns objetos do planeta acabam emitindo. Por exemplo, como vou citar cristais, o elemento, por exemplo, manganês, eles emitem uma vibração na qual é bastante levada bastante em pauta no mundo extrafísico. Para guia de explicação, por exemplo, eu sou muito ligado à telecinese. Desde uma pequena idade, desde os meus 13 anos, eu pratico muito a telecinese. Então eu posso falar com uma certa propriedade em relação a esse assunto, porque através do desejo mental eu consigo emitir vibrações que atuam no plano extrafísico. E, por exemplo, é uma coisa que é muito destacado, que vem sendo estudado, relacionado a esses fenômenos, é quando eu consigo dar movimento em um objeto sem tocar no objeto. Isso só é possível porque eu trabalho o desejo mental, que está aqui no caso nesse plano físico, nesse mundo material, em frequência com o mundo extrafísico desse objeto, já que tudo praticamente existe o seu duplo. Então, no momento que existe uma interação do meu desejo mental, né, eu estou dando a minha pessoa como exemplo, mas isso para qualquer outra pessoa, que existe essa interação do desejo mental com o plano extrafísico, com o paralelo daquele objeto, alguns fenômenos ou algumas reações ocorrem. E aí ocorre isso que chamamos, e é conhecido aqui no nosso mundo, por exemplo, como a telecinese, que é essa capacidade de repente você dar movimento em algum objeto sem o uso da força física e palpável do mundo físico que conhecemos. Então esses seres são capazes de passar esse conhecimento. Obviamente isso é muito importante porque esses tipos de vibrações facilita muito no momento em que a pessoa perde a matéria, por exemplo, na compreensão do momento em que a pessoa perde o corpo físico.
e ela está mais propensa já a dar continuidade na sua existência no plano espiritual. E, obviamente, de acordo com aquilo que a consciência dela compreende, ela também pode dar continuidade na evolução dela em mundos superiores, né, de dimensões mais evoluídas do que o planeta Terra. Então, basicamente, é isso que acontece. Esses seres trabalham nessa área e os erepsidanianos, eles têm muito isso. Uma coisa que também eu gostaria de dizer é que se nesse momento exato, nós somos seres da terceira dimensão, se nesse momento a gente tivesse um salto e fôssemos até o mundo dos erepsidanianos, que é um mundo que vibra na quinta dimensão, nós só seríamos capazes de enxergá-los, eu digo, dentro da perspectiva da terceira densidade. Ou seja, nós só seríamos capazes de enxergá-los como espíritos. Nós não seríamos capazes de ver a matéria que eles possuem, porque nós estamos enraizados, ou digamos assim, acostumados com a vida no mundo de terceira dimensão. Então é como se estivéssemos limitados. Basicamente é isso. Mais uma vez que isso é trabalhado, todas as percepções são liberadas e a gente realmente vê o universo e o mundo e suas variedades de mundos habitáveis que ele oferece, realmente como eles são, e não só como eles parecem ser.